Que tal receber dividendos em dólares todos os meses na sua carteira de investimentos? Bom, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo com 3 ETFs americanos. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a este canal. Meu nome é Valdinei e neste vídeo eu trago alguns ETFs da minha lista de estudo que estão no meu radar. São opções para diversificar uma carteira de investimentos e receber renda passiva em dólares. Eu já fiz um outro vídeo aqui nesse canal sobre ETF americano. Expliquei o que são, as vantagens e outras coisas. Eu vou deixar um card aqui em cima, mas não saia desse vídeo agora. Fique até o final. Quando acabar, você volta aqui nesse momento, clica no card para assistir esse outro vídeo. E já pega aí o seu caderninho, sua caneta, para fazer todas as anotações e não perder nenhuma informação que eu vou te trazer agora nesse vídeo. E lembrando que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Antes de fazer as suas operações na Bolsa de Valores, faça a sua própria pesquisa, estude e gerencie o seu risco. E vamos agora para o primeiro ETF. Acompanhe na tela aqui comigo. PEY. Este ETF investe nas ações das 50 maiores empresas listadas na Nasdaq, com um histórico de aumento de dividendos por pelo menos 10 anos consecutivos. Esse ETF possui uma carteira bem diversificada, composta por empresas dos setores como saúde, energia, tecnologia, finanças. Além disso, a taxa de dividendos mensais oferecidas pelo PEY fica acima da média do mercado. Então é um fundo que rastreia um índice das 50 maiores ações da Nasdaq e tanto o fundo quanto o índice são reconstituídos anualmente em março e rebalanceados trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro. Então, se algumas das empresas deixarem de cumprir qualquer requisito aqui, elas serão cortadas da lista. No momento que eu gravei esse vídeo, a cotação dele era de $19,63. A data de início desse ETF é 12 de setembro de 2004. Taxa de despesa de 0,53%. Ele tem 1,42 bilhões de dólares de ativos sob gestão. No período de um ano, como pode ser visto nesse gráfico, o topo que ele atingiu foi de $22,43. E no valor atual de R$19,63, para que ele volte a atingir esse topo de $22,43, ele teria que subir 14,26%. Quem comprou esse ETF no período de um ano está amargando um prejuizinho aqui entre menos 5% e menos 10%. Agora, quem comprou ele lá em meados de 2018, há 5 anos, está com lucro aqui aproximado de 40%. E quem comprou aqui nesse fundo da pandemia em 2020, está aí com um lucro aproximado de 75%. Nesse gráfico a gente consegue ver aqui um comparativo entre o ETF PEY e o S&P 500. O ETF é a linha laranja, o S&P 500 a linha azul. Então note que no período de um ano, o PEY está com uma queda de 11,14% e o S&P 500 com uma queda de 13,04%. Então o PEY ele está até com uma performance melhor do que o S&P 500. Aqui são os valores finais, né, de 11,14% e negativos, né, e menos 13,04% também do S&P 500. Aqui são os setores que esse ETF atua. Todos os setores estão nos Estados Unidos, 100% do ETF é focado no mercado americano. Então aqui ele atua 24% no setor de utilities, que são as empresas de energia elétrica, saneamento, telecomunicações, enfim. Setor financeiro, setor de consumo defensivo, consumo cíclico, comunicações, setor industrial e assim por diante. Esse ETF tem 51 empresas no portfólio, total de ativos é de 1,42 bilhões de dólares. Nessa tela nós conseguimos ver as 10 empresas, as 10 maiores participações desse ETF. E note que das 10 aqui, só tem uma empresa, que é a 3M, que está com indicação de venda pelos analistas da TipRanks. Tem duas delas aqui, ó, com indicação de compra e deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 com indicações para segurar as ações e 2 que não foram analisadas pelos analistas aqui da TipRanks. O último dividendo pago aqui foi de 7 centavos no mês de março. O dividend yield dele é de 4,39% ao ano. Nessa tela a gente consegue ver a frequência de pagamentos, que é mensal. Os valores pagos aqui, ó, 7 centavos em março, 7 em fevereiro, 7 em janeiro, 11 em dezembro. Aqui, de acordo com essa tela da TipRanks, 411 analistas
fizeram aqui as suas análises, 27,49% indicaram compra, 15,57% indicaram venda e 56,93% indicaram para segurar o ETF. Eles estimam preços alvos aqui, ó, o mais baixo sendo $18,78, o médio $22,10 e o alvo mais alto $25,10. Levando em consideração o preço atual aqui de 19,63 e o preço médio de 22,10, se o preço desse ETF atingisse esse alvo médio, ele teria que subir 12,60%. Segundo ETF, DHS. Esse ETF ele procura acompanhar o resultado de investimentos das empresas com maior rendimento de dividendos no mercado de ações dos Estados Unidos. Ele é composto por empresas de grande capitalização e tem um alto rendimento de dividendos. As empresas incluídas nesse ETF são selecionadas com base em sua capacidade de manter e aumentar os dividendos no longo prazo. Esse ETF ele foi projetado para fornecer essa exposição nessas empresas com um desempenho sólido e histórico de dividendos estáveis, o que fornece um fluxo de renda previsível. Agora eu vou te deixar um recadinho bem rápido. Toda semana eu trago vídeos novos aqui no canal, então se você gosta de vídeos como este, se inscreva para receber os conteúdos dos próximos vídeos. E eu tenho uma playlist aqui sobre investimentos nos Estados Unidos. Eu vou deixar o card aqui e assim que eu terminar a apresentação desses dois ETFs restantes, você volta aqui para maratonar o conteúdo dessa playlist que tá incrível. Então vamos lá. No momento que eu gravo esse vídeo, o ETF DHS estava cotado em $81,11. A data de início dele, 16/6/2006. Ele cobra uma taxa de despesas de 0,38%. Ele tem 1,31 bilhões de dólares de ativos sob gestão. O ponto mais alto que ele já atingiu nesse gráfico no período de um ano foi de $91,19. O valor atual de 81,11. Para ele voltar nesse momento do pico mais alto, ele precisaria subir 12,43%. Quem comprou esse ETF no período de um ano está com prejuízo aqui entre 5% e 10%. Quem comprou ele no período de 5 anos, lá em meados de 2018, está com um lucro aproximado aqui de 40%. E quem comprou ele na pandemia está com um lucro aproximado de 60%. Aqui os gráficos de comparações entre o fundo DHS e o S&P 500. Note que no período de um ano, ele também teve uma performance melhor do que o S&P 500. O S&P 500 com a queda de 13,04% e o DHS com queda de 8,58%. Aqui são os setores que esse ETF atua. 19,15% estão nos setores de energia, 18,39% no setor financeiro, 13% no setor de utilities, 12% nos setores de healthcare, 11% nesse setor aqui de consumer staple, que é considerado um setor de bens de consumo de primeira necessidade, 6% no setor de tecnologia, 5% no setor de imóveis e assim por diante. Ele possui 392 empresas, um total de 1,31 bilhões de dólares em ativos. Aqui são as 10 maiores empresas e nesse gráfico aqui, ó, é possível verificar que 39,45% dos investimentos desse fundo estão alocados nessas 10 maiores empresas desse fundo. E com relação a essas 10 maiores empresas, note que 8 delas, pelos analistas da TP Ranks, estão com indicação de compra e só 2 com indicação de segurar, que são aqui ó, as hold e hold. Todas as outras estão aqui, ó, compra moderada, compra, entendeu? Então, os analistas da TP Ranks, eles estão indicando compra em 8 das 10 principais empresas desse ETF. O último dividendo foi de 0,54 centavos em março de 2023. Ele pagou 4,32% de dividend yield no último ano. Aqui são os últimos rendimentos e as frequências mensais. Rendimento de março, 54 centavos, de fevereiro, 19 centavos, de janeiro 11 centavos, de dezembro 46 centavos e assim por diante. E aqui na tela da TP Ranks, os analistas aqui fizeram 2.000 análises sobre esse ETF, sendo que 9,36% indicaram venda, 43,21% indicaram compra e 47,43% indicaram para segurar o ETF. O alvo mínimo 79,44 dólares, o alvo médio 94
110,58 centavos de dólares e o alvo mais alto 110 dólares e 14 centavos, levando em consideração aqui o valor atual de 81,11. Se ele atingisse o alvo médio, ele iria subir aqui, conforme mostra nessa parte, 16,61%. Terceiro ETF, DGRS. Este ETF busca acompanhar o resultado dos investimentos de empresas de pequena capitalização. Ao contrário do ETF anterior, o DHS, que era grande capitalização, esse aqui é pequena capitalização. Tá? Então, aquele ETF anterior se tratava de empresas grandes e aqui small caps. Então, retornando pequena capitalização, pagadoras de dividendos com características de crescimento no mercado de ações dos Estados Unidos. Ele rastreia um índice de small caps. Basicamente, existe uma lista com todas as empresas que pagam dividendos, com essas características de crescimento, né? Não empresas já grandes. Aí eles retiram as 300 maiores e ficam com as menores. E dentre essas menores, esse índice é composto por 50% das melhores ações com a melhor classificação entre o fator de crescimento e qualidade. Esse fator de crescimento ele se baseia na expectativa mesmo de crescimento no longo prazo, e o fator de qualidade é baseado em médias históricas de 3 anos referentes ao retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre os ativos. As empresas menores elas podem ter um potencial de crescimento tanto de dividendo quanto de lucros bem maiores do que as empresas grandes, e é nisso que esse ETF investe. Pessoal, se vocês estão gostando dessa apresentação, deixa um like aqui para eu saber que esse conteúdo faz sentido para você, e compartilha também esse vídeo com algum amigo seu para que ele também receba essas informações que eu estou te trazendo aqui hoje. Continuando aqui, eu espero que você já tenha dado aquele like, compartilhado com seu amigo. Vamos lá, vamos embora. No momento que eu gravo esse vídeo, o DGRS estava cotado em 40 dólares e 81 centavos. A data de início dele é de 25 de julho de 2013. Ele cobra 0,38% de taxas, ele tem 220 milhões de dólares de ativos sob gestão. Ponto mais alto, ele atingiu no período de um ano, foi de 46 dólares e 79 centavos. O valor atual é de 40 dólares e 81 centavos, e para que ele retorne nesse pico mais alto, ele precisa subir 14,65%. Quem investiu nesse fundo num período de um ano está com um prejuízo aqui entre 5% e 10%. Quem comprou há 5 anos, lá em meados de 2018, está com lucro acima de 25%. E quem comprou ele na pandemia em 2020, está com lucro próximo de 75%. Esses são os setores que ele atua: 22% o setor financeiro, 21% o setor de consumo discricionário, 19% o setor industrial, 10% materiais, 6% o setor de bens de consumo de primeiras necessidades, 5% aí no setor de energia, 4,5% no setor de tecnologia e assim por diante. Ele tem 289 empresas no portfólio, 218 milhões de dólares de ativos. Nesse gráfico a gente consegue ver que 15% do patrimônio desse fundo estão nas 10 primeiras empresas aqui, nas 10 principais empresas. Essas empresas, como elas são muito pequenas, né, são small caps nos Estados Unidos, praticamente a gente não conhece nenhuma delas. Agora, dessas 10 empresas principais desse ETF, dessas 10 small caps, os analistas aqui da TPRanks, eles analisaram 2 delas como venda, a MC e essa CRI como venda, 3 delas para segurar a ação e 5 delas aqui para compra moderada. Tem uma aqui delas, né, que é essa ARCH, que tá até aqui como forte compra, né? Enfim, esse ETF pagou 16 centavos no último mês de março. Ele pagou 2,85% de dividend yield nos últimos 12 meses. Aqui as frequências mensais de pagamento, pagamentos mensais aqui em março, em fevereiro, em janeiro, em dezembro e assim por diante. Nessa tela da TPRanks, nós conseguimos ver que tem 621 análises, sendo que 7,89% dessas análises são para venda, 51,69% são para compra e 40% aqui para segurar o ativo, para no caso quem já tenha ele. Em comparação aqui com o valor atual de 40 dólares e 81 centavos, o alvo menor aqui é de 43 dólares e 50 centavos, né, que no caso já é maior do que o valor atual.
o alvo médio de 47 dólares e 65 centavos e o alvo máximo de 51 dólares e 79 centavos. Para ele atingir esse alvo médio de 47 dólares e 65 centavos, ele tem que subir 16,76%. Bom, eu espero ter fornecido informações valiosas para você com esse vídeo e que você tenha compreendido aqui o funcionamento desses 3 ETFs que eu trouxe aqui hoje. Um sobre as 50 maiores empresas listadas na Nasdaq, o segundo sobre as maiores empresas pagadoras de dividendos e o terceiro sobre as small caps, as melhores small caps pagadoras de dividendos. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal para continuar recebendo informações como essas que eu trouxe aqui hoje para você. E eu vou deixar mais 2 vídeos aqui no final, na tela, são um complemento deste conteúdo que você assistiu hoje aqui. Obrigado por assistir esse vídeo, por hoje é só, e vejo novamente então nesses outros 2 vídeos.